Boa noite a todos, um bom retorno para todos, né, sejam bem-vindos. Estamos aí quase finalizando a nossa jornada 2 e hoje nós vamos conversar sobre a literatura de cordel como estratégia de aprendizagem. Então, também hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as apresentações. Já está disponível lá no Classroom, a planilha para as apresentações. Depois eu vou estar abrindo ela para a gente conversar um pouquinho e fazer as anotações, mas caso alguém já for abrir, fazer, preencher, embaixo da planilha ele tem a turma. Lembrando que nós somos a turma, vocês são a turma Z, né? Então eu preciso que vocês, a hora que for preencher, clique lá embaixo no link na turma Z. Na turma Z, na turma W, desculpa, na turma W. Então a turma Z é a turma de segunda-feira e a turma W. Então, você tem que escolher lá, mas no final da aula a gente abre ali e preenche junto. Tá? Então, semana que vem já começamos. O pessoal está chegando aí, boa noite. Vou aproveitando enquanto vou entrando, só fazendo uma chamadinha aqui. Roseli, Luciana, Vânia, Sérgio, Rosilene. Pode falar, Roseli. Eu gostaria de apresentar semana que vem. O meu já está pronto, já faz dias já. Daí, se quiser me pôr, pode colocar para semana que vem. Isso, então no final da aula a gente já vai abrir a planilha ali, tá? Tá. José Júnior, Ivete. O José Elias conseguiu chegar, José Elias? Beleza, professora, deu certo aqui. Deu Obrigado. certo? Que bom. Que bom. A Adriana está aí também? Bom, já coloquei alguns aqui. Quem for chegando, a gente vai complementando. Então, iniciando a nossa reunião 8, é literatura de cordel como estratégia de aprendizagem. Nós estamos aí, na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias do SAEB. E começamos as nossas apresentações da implementação. E na reunião 10, nós teremos apresentações das implementações. Lembrando a todos de manter a câmera aberta. A presença ela será confirmada de acordo com o tempo de câmera aberta. E além da câmera aberta, né, para contar a presença, o encontro ele torna-se mais próximo, mais acolhedor, mais participativo quando estamos com a câmera aberta e conseguimos aí, mesmo que à distância, esse contato aí, né, mais presente. Lembrando que nós fazemos parte de um grupo de estudo, todas as contribuições, elas são bem-vindas, nós estamos de uma forma respeitosa, mas nós estamos aqui para fazer trocas, para contribuir, para compartilhar conhecimento. Então, quando sentirem vontade de falar, podem compartilhar, pode trazer sugestões, e hoje nós vamos participar bastante da aula aí. Hoje nós temos aí várias participações. E então sugerimos também que o acesso seja feito preferencialmente pelo computador para facilitar na realização das atividades. E caso vocês tenham algum problema relacionado à internet, coloquem ali no chat. Evitem deixar a câmera virada muito tempo para cima, virada para o canto, para não caracterizar que você está ausente ali da reunião. Então, descansados do nosso merecido recesso, retornando aí com os estudantes cheios de vontade para finalizar o segundo semestre. Então, hoje nós vamos falar sobre literatura de cordel. Então, só retomando aqui, semana que vem, ações de engajamento para o SAEB 2. A gente vai retomar aquela conversa lá daquela primeira aula sobre
o engajamento para o SAEB e mais as apresentações. E daí, na reunião 10, na semana do dia 11, que é a nossa última reunião, se fosse presencial, a gente já providenciava um lanchinho, né? Mas aí nós temos ali o feedback e o compartilhamento. Objetivos da aula de hoje. Identificar as possibilidades de aplicação da literatura de cordel como estratégia de aprendizagem. Então, possibilitar a reflexão sobre a recomposição da aprendizagem a partir da aula 45 do RCO+, do 8º ano, e uma habilidade presente num descritor de língua portuguesa. Então, lembrando que um dos objetivos da aula é essa reflexão de trabalhar essa estratégia utilizando uma aula do RCO e, ao mesmo tempo, ali proporcionar a recomposição da aprendizagem com um descritor da língua portuguesa. E criar um cordel a partir dos conteúdos da aula 45. Então, esses são os objetivos do nosso encontro de hoje. A nossa agenda, acolhimento, fundamentando a prática, por dentro da aula, que é aquele momento que a gente vai estar vendo ali a aula do RCO, aí o em ação e o compartilhamento, que nós temos ali 35 minutos, o queremos te ouvir, onde você preenche lá o formulário de avaliação e a síntese, e aí nós temos ali uns minutinhos para concluir. E hoje também, no final da aula, a gente vai estar abrindo lá a nossa planilha para agendamento das apresentações. E aí também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa sobre a entrega da implementação, a gente já pode conversar ali no finalzinho, pode ficar mais um pouquinho que a gente conversa. Eu gostaria que alguém lesse para mim essa parte aqui, ó, o acolhimento, até seguir aqui, essa parte aqui. Aqui, ó. Pode deixar que eu leio. Então, pode ler. Acolhimento. Prezada professor ou professora, chega a hora sem demora de ligar a projeção. Com atenção no coração, vamos ver, de bom agrado, um cordel bem reportado na reportagem a seguir. Para encerrar o jornal com cultura e alegria, uma matéria especial da mais pura poesia, popular e inconteste. O cordel lá do Nordeste foi para São Paulo, quem diria? Esses versinhos foram para dizer que para vocês que os paulistanos receberam no fim de semana uma feira toda dedicada à literatura de cordel, um gênero muito tradicional, mas que também vem se renovando. Os poemas continuam expostos nos cordéis. Afinal, é assim que esses folhetos de origem nordestina são conhecidos há mais de um século. Mas a literatura de cordel está se atualizando e vai além das ilustrações com xilogravuras. Alguns lembram até gibis. É facinho de ler, é uma leitura bem simplificada, a gente aproveita bem e qualquer um consegue entender. Bem assim que me contaram o que eu conto e reconto. Se é verdade, eu não sei, pois quem conta aumenta um ponto. E a tendência da história é crescer de conto em conto. Essa é a essência do cordel. As histórias são contadas em rima e devem obedecer uma métrica de 7 sílabas com estrofes de 6 ou 7 versos. Eu entendo que o cordel seja a forma de passar histórias mais antigas que a gente tem notícia no nosso país, né? E é uma forma que as pessoas vão passando e vão conhecendo a história, os fatos históricos que marcaram através do cordel. Mas muita gente confunde o cordel com o repente, que é mais cantado e segue mais uma regra, a do improviso. Misturando a cultura pra festa ficar bonita. Repente, o nome já diz, é de improviso, feito na hora. Cordel não, o cordel é composto por um escritor,
que senta, que pensa, que escreve, que medita, que reescreve, que refaz. Então, essa é a diferença. Josué, que é corretor de imóveis, conheceu o cordel com a avó nordestina ainda na infância. Mas só há 4 anos, esse paulista resolveu contar suas histórias que vão muito além das rimas. O cordel é a manifestação da vontade, do imaginário do nosso povo. Quem já conhecia a literatura de cordel? Manda um positivo quem já conhece, né? E um negativo quem não conhecia. Pode falar, é a Rosane? Pode falar, Rosane. Seu microfone está desligado. Assim, na verdade, eu já tinha visto assim por alto, mas assim me aprofundar bem nunca trabalhei assim, sabe? Já tinha visto falar, né, tudo, mas para trabalhar assim a fundo, nunca trabalhei. Nunca trabalhou, mas já conhecia. Já, sim, já tinha conhecido. Até aquela região ali de Florianópolis, esses cantos, eles trabalham também bastante esses cordel, assim, né? A cultura deles é mais voltada para isso também, né? Uhum. Eu também, assim, eu nunca trabalhei com as minhas turmas, né? Mas eu conhecia também, teve uma professora que uma vez na escola que eu trabalhava, ela fez uma parceria com a professora de artes, e ela trabalhou em língua portuguesa, eles criaram os cordéis, e a professora de artes fez a técnica lá da xilogravura, usando o isopor para fazer a impressão, para fazer os desenhos. E aí eles fizeram mesmo lá um varal, e chamaram a comunidade para, acho que foi numa feira, uma mostra da escola, então a comunidade vinha e estava ali exposto, né, no cordãozinho. Pode falar, Rosane. Ah, não, você só não abaixou, beleza. Eu vou só baixar aqui, isso, Tá. Então, eu acho que a maioria conhece. E também quando eu fui para o Nordeste, lá realmente nas feiras, eles têm, né, nas banquinhas, assim, nas barraquinhas, às vezes a barraquinha ela vende um outro tipo de mercadoria, mas eles têm lá um varalzinho com os livretinhos lá de cordel de pendurado, né? E assim, depois a gente ver o vídeo, quais os benefícios para a aprendizagem que pode ser obtidos a partir do trabalho com a literatura de cordel? O que vocês acham? Quem quer falar? Pode falar, José. Então, acho que é um trabalho interessante. Nós estávamos comentando aqui, eu estava pensando a respeito. Se a gente fizer uma proposta de um trabalho com o cordel, isso, por exemplo, você propõe um conteúdo, né? Para o aluno ilustrar e narrar aquele conteúdo fazendo uso das rimas ali, né, no formato de cordel. Vai desenvolver várias competências, aí, vamos dizer assim, né? A própria raciocínio, criatividade, pesquisa ali do conteúdo histórico, enfim. É uma técnica bastante interessante. Agora, infelizmente, a gente teria que propor isso aí para um trabalho extra classe ou algo assim, professora, porque os limites que nós temos aí são grandes aí com questão de, né, todo mundo professor de história, todo mundo sabe que nós temos sérios limites aí de carga horária, não dá tempo de fazer nada. E agora, né, diferentemente do que acontecia antes, agora nós temos que cumprir o currículo aí na íntegra, porque depois é cobrado esses conteúdos todos aí nas avaliações externas, e se eles não tiverem visto, acaba complicando. Então, esse aí tem sido o nosso gargalo. Agora, fora isso, sim, uma baita de uma ferramenta, aí, na minha opinião. Isso, muito bem, isso mesmo, né? É uma ferramenta poderosa, né? Ela vai estimular ali, valorizar a cultura, como o José colocou, né?
valorizar a cultura popular, ela vai desenvolver habilidades cognitivas, né, estimular a criatividade, vai tornar uma aula ali criativa, interessante, e também ela estimula a leitura. É uma forma de trabalhar a questão da leitura também. Alguém levantou a mão? Acho que foi a Cineide? Isso, eu acho que uma das possibilidades que daria para se trabalhar o cordel seria com outras disciplinas, né? Português e artes, por exemplo, com o conteúdo de história. A ideia aqui hoje, né, um dos objetivos da aula é a gente pensar em se trabalhar dentro da conteúdo de história. Tem alguns, né, tem exemplos de literatura de cordel falando, né, sobre escravidão, sobre questões políticas, críticas políticas, críticas sociais, que também dá para trabalhar em relação ao conteúdo, mas também dá para trabalhar a produção com os alunos. De repente, se o tempo for curto, até solicitar como uma atividade ali extra classe, como colocou o José. Então, a maioria já conhecia, né, já tinha escutado falar, ninguém aqui teve experiência de trabalhar com cordel. Então, o que é a literatura de cordel? A literatura de cordel é uma forma de poesia, ela teve origem em Portugal, ela chega no Brasil com os colonizadores, e ali, a partir do século XIX, ela se espalha e se enraiza principalmente no Nordeste. Então, ela vai chegar ali no Brasil pelo Nordeste e é mais forte, não que só tenha lá, mas é mais forte esse estilo de literatura no Nordeste. Então, ela é caracterizada por versos rimados e métricos, então, de fácil declamação, né? Então, uma das belezas da literatura de cordel é a declamação. Os versos eles têm rimas e eles são métricos, o que facilita, para que ele seja decorado e que ele seja declamado. Eles são impressos em folhetos e o nome literatura de cordel vem por conta deles serem pendurados em cordas, né, em varais, em cordéis, em feiras para serem vendidos. Então, assim, como disse o rapaz ali na reportagem, é uma leitura fácil, e que ela chama bastante atenção. E a gente tem aí atualmente um dos cordelistas famosos aí, mais conhecidos, é o Braulio Bessa. Não sei se vocês já viram vídeos dele, ele fazendo, né, declamando as poesias, mas a gente tem aí grandes nomes, de cordelistas, a maioria, assim, os pioneiros já são falecidos, mas eles deixaram aí enraizada essa cultura, que ela traz ali, ela é muito importante para a difusão da cultura. Os principais ali, a gente tem o Leandro Gomes de Barros. Esse Leandro Gomes de Barros, ele é o mais antigo cordelista, ele é considerado o pai da literatura de cordel, foi um dos pioneiros na publicação, dos folhetos rimados, e deixou uma vasta obra. O João Martins Ataíde, também um grande editor e divulgador da literatura de cordel. O Patativa Soré, ele eu acho que ele faleceu em 2002, então eu acredito aí que ele seja um dos mais conhecidos, porque ele tinha uma poesia simples e profunda, e ele retratava muito a questão da vida e dos costumes do sertão nordestino. Então, ele também deixou muitos, poemas. Aí, o Cego Aderaldo, cantador e poeta, ele também era repentista, que ali vocês viram no vídeo também que a diferença do repente, o repente ele vai no improviso, o cordelista ele tem ali, ele escreve, ele não é ali no improviso. O Cego Aderaldo, ele também narrava histórias sobre as lendas do sertão. O Silvino
Pirauá de Lima, também conhecido, as histórias dele, os cordéis dele, mais sobre histórias de valentias e aventuras. Então, esses são alguns nomes de cordelistas, que ficaram aí conhecidos e que divulgaram aí esse estilo de literatura. Então, como a gente disse, é uma ferramenta que pode ser usada como estratégia de aprendizagem no componente de história. E aí, para trabalhar, caso você queira implementar essa ferramenta, essa estratégia nas suas aulas, então tem algumas características da literatura de cordel. Então, elas são importantes você conhecer, e antes de você realizar esse trabalho, você aí trabalhar essas características para que não descaracterize a cultura desse tipo de literatura. Então, ali a gente tem como característica a métrica e a rima. Então, o cordel, a característica dele é a rima. A métrica, geralmente, ele é formado por poemas curtos, de 6 ou 7 versos, e os versos, eles têm uma métrica, geralmente eles têm ali 7 sílabas. Então, eles têm ali essa questão da métrica, ela facilita essa declamação, essa sonoridade do cordel. Tem cordel com mais versos? Tem, mas geralmente a característica dele ali é 6 ou 7. Mas a gente vai encontrar ali também as quadrinhas, com 4 versos, com 8, com 10, mas geralmente ele tem ali 6 ou 7. São rimas simples, populares, o que facilita a sua declamação. Segunda característica da literatura de cordel é a linguagem. Então, a linguagem do cordel ela é influenciada pela oralidade e com expressões populares, regionais e coloquiais. Então, ali você vai ser utilizado, expressões mais coloquiais, uma linguagem mais simples, uma linguagem expressões mais populares. A temática, então os temas dos cordéis, eles são diversos, história de amor, aventura, crítica social, crítica política, lendas, humor, fatos históricos. Então, o tema ele é bem variado. E o formato, geralmente ele é feito ali ele tem o tamanho de uma folha de sulfite dobrada em 4, então, ele é pequenininho. Geralmente eles impressos com xilogravura, a ilustração, mas ali, não sei se vocês prestaram atenção, na Feira de São Paulo, ele já aparece ali com ilustração como história em quadrinhos, como HQ, já colorida, ali o mesmo formato, mas já de uma forma um pouquinho diferente. Mas, geralmente, tradicional, a literatura de cordel tradicional, ela é ilustrada com xilogravura, que são aquelas gravuras impressas na madeira, e daí, como se fosse um carimbo, E aí, eles são impressos em cordas para venda nas feiras. Por isso, o nome literatura de cordel. Até eu compartilhei esses dias que lá perto da minha casa tinha um moço vendendo literatura. Eu passei, ele me abordou, e ele falou, moça, você não quer comprar uma literatura, um poema? Estava vendendo poema. E eu falei, só que não estava na corda, estava na mão mesmo, assim. Eu achei interessante aquela proposta, falei, compro. E até era bonito o poema do moço. Ele estava vendendo a R$2 cada poema. Aí eu falei, olha aí a cultura da literatura de cordel. José Elias, pode falar. Professora, eu fiquei na dúvida aqui com relação ao formato do livrinho, do cordelzinho, porque o fanzine, nós tomamos contato com a técnica lá, então tinha todo o esqueminha de dobrar, cortar ele ali, ficava prontinho já. O cordel, como que é, a senhora sabe dizer como que ele é feito?
grampeado? Ele pode ser grampeado. Eu só utilizei a expressão da dobra ali para ter noção do tamanho, sabe? Mas ele não tem nenhuma técnica ali dizendo, tem que ser assim, né? Mas em 4 no sulfite não vai ficar pequeno, não? Não, né? É isso mesmo. Ó, se você pegar aqui, ele vai ficar assim, mais ou menos, né? Mas assim, né? Esse é a característica tradicional dele, né? De repente você pode fazer um pouquinho maior, né? Um tamaninho ali, mas é basicamente esse tamanho. Então, essas seriam as características, né? E como que se faz um cordel, né? Então, como que se faz um cordel? Então, vamos ver mais um videozinho aqui. Deixa eu só... Alô, gente linda! Este é o primeiro vídeo da série que vai te dar dicas de como fazer um cordel. Eu sou Isabel Nascimento, cordelista e declamadora, e posso ajudar você que deseja aprender mais sobre esta linda modalidade literária. Se estiver interessado, pegue caneta e papel, acompanhe o meu trabalho. O meu nome é Isabel e vou contar para você como se faz um cordel. Se você chegou até este vídeo e o tema lhe interessa, eu quero lhe convidar a se inscrever neste canal, acionar o chocalho e, é claro, se gostou, dá o seu like. Nas minhas andanças por aí divulgando cordel, o que as pessoas mais me perguntam é: como se faz um cordel? Cordel? Como é que se faz um cordel, hein? Cordel? Como é que faz? Por isso resolvi gravar esta série que pode ajudar quem está iniciando nessa escrita ou quem já atua nesta modalidade. Para falar como se faz um cordel, eu preciso dizer o que é um cordel e principalmente o que não é um cordel. Por incrível que pareça, tem gente que acha que o cordel é uma pessoa, uma imagem, uma novela e várias outras coisas. Minha gente, cordel é um gênero literário com técnicas e modalidades que são muito bem definidas. Como diz meu querido irmão Eurico, contrariando muita gente ou mais, fazer cordel não é tão fácil como se pensa. Primeira coisa, o que é um cordelista? Cordelista é o nome que se dá à pessoa que escreve cordel. Cordelistas muitas vezes são confundidos com repentistas, mas esse é um tema para outro vídeo. A principal diferença entre o cordelista e o repentista é que o repentista atua de improviso. O cordel é uma elaboração escrita que pode ser lida, cantada ou declamada. As regras do cordel são basicamente 3: rima, métrica e oração. Agora que você já sabe que o cordel é um gênero literário escrito por poetas cordelistas que obedecem às regras dessa modalidade textual, é importante saber que o primeiro passo para escrever um cordel é conhecer e atender a essas regras. Já o segundo passo para quem deseja escrever ou aperfeiçoar sua escrita no cordel é fazer leituras de textos em cordel, de preferência em voz alta. Ler em voz alta? Pra quê? Isso ajuda a conhecer a cadência, a melodia, a sonoridade que tem esse estilo literário. O ritmo que o cordel possui é um elemento fundamental baseado nas regras que nós vimos no início deste vídeo: rima, métrica e oração. Para finalizar este encontro de hoje, uma dica de ouro para você que deseja se dedicar ao cordel e se tornar um cordelista ou uma cordelista. Além de estudar sobre as técnicas do cordel, procure conhecer a história, seus símbolos, principais poetas e teóricos. Se tiver a oportunidade de conversar com quem escreve cordel, procure saber a sua trajetória, inspirações, certezas, dúvidas, conquistas e desafios. Isso lhe dará maior propriedade sobre o que busca fazer. Você certamente irá se surpreender. O cordel é uma fonte inesgotável de história, sabedoria, beleza e cultura. Se quiser fazer cordel,
Precisa muita atenção, saber história e conceitos, rima, métrica, oração, acompanhar nossos vídeos, caneta e papel na mão. Muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, não esqueça de deixar os seus comentários e se inscrever no canal. O que você comenta pode ser tema dos nossos próximos vídeos. Tchau para todo mundo, um cheiro! Esse último que ela fez foi um cordel ou foi um repente? Vamos ver se vocês estão ligados. Achei que foi um repente. Fez na hora ali. Esse foi um repente, muito bem, né? Foi ali no improviso. Então, assim, gente, como que a literatura de... Como que nós poderíamos usar a literatura de cordel como estratégia de aprendizagem? A gente já falou um pouquinho ali no outro slide, mas se alguém mais quisesse compartilhar com a gente, pode abrir o microfone. Maurício, quer compartilhar com a gente? Ô, professora, está travando tudo, eu não escutei o que você falou. Pode repetir? É compartilhar com a gente como que nós poderíamos utilizar a literatura de cordel como estratégia de aprendizagem no nosso componente? A gente pode utilizar ela como um meio de narrativa, né? A gente pode, a partir do cordel, tratar histórias tradicionais. Por exemplo, o cordel trata muito do cangaço, né? Então, por si só, ele acaba abordando uma temática extremamente relevante para a história do Brasil. Então, a gente pode, a partir dele, construir narrativas, né, sobre temas não só, como, por exemplo, o cangaço, mas temas, inclusive, regionais. Ou seja, através do cordel, os alunos podem dar conta de contar histórias ou construir narrativas sobre acontecimentos, sobre fatos marcantes, inclusive, né? Muito bem, exatamente isso, Maurício. A gente pode, né, trazer para os nossos alunos e também pedir para que eles construam, né, e tá até relativo à história regional ou outros temas também que a gente esteja trabalhando, então ele pode ser ali uma estratégia que vai aproximar os alunos da cultura popular, ajudar eles a compreender um ponto de vista, né, sobre acontecimentos históricos. Pode ser uma fonte de complemento dos estudos, né, assim como o Maurício disse, analisando esses temas, o cangaço, a escravidão, as lutas populares, e também produzindo seus próprios cordéis, né? Então, exatamente assim, a gente pode utilizar a literatura de cordel ali como uma aprendizagem no nosso componente ali de história. Alguém mais quer compartilhar algo? Já estão vislumbrando aí, quem não fez a implementação ainda, ou mesmo quem já fez, né, já está pensando aí em utilizar essa estratégia. Pode falar, Valdenice. Não, eu só queria comentar o seguinte, coincidiu que eu fiz a minha implementação sobre a literatura de cordel, inclusive eu usei os vídeos dessa cordelista para, instruir meus alunos o que era o cordel, quais eram os passos, né, que eles seguiriam, o que é a métrica, né, como que eles iriam, né, compor como seria a organização dos versos, das orações. E eu achei muito interessante, eu achei que realmente estimula bastante, né, a criatividade, a leitura, porque eles têm que ler muito. Eu tinha acabado de trabalhar as rebeliões na América Portuguesa, e daí eu deixei livre para cada um escolher qual rebelião que ele queria fazer, né, o cordel dele. Daí, então, teve cordéis variados, né, sobre alguns Guerra dos Mascates, outro a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, e realmente quem tem assim mais o dom que se dedicou realmente, ficou assim um trabalho bem interessante, a produção, né, não de todos, é claro, porque a gente nunca consegue, né, a unidade, mas daqueles que se dedicaram, que se empenharam em realmente estudar sobre o tema, e rimar, escrever sobre, ficou bem interessante. Só que eu
como o colega lá tinha colocado, para não ficar muito pequenininho, eu peguei o sulfite e dividi, fiz um tipo no livrinho, mas em três partes. Daí na primeira eles fizeram a capa e duas eles usaram para escrever, né, que eu até limitei para não ficar muito grande também, né, o cordel deles. Daí eles teriam que escrever usando, né, as duas outras faces da Isso. folha ali, Mas mas você viu eu que achei ali que ficou atrás legal. dela aparece um pouquinho maior também os folhetos dela, né? No vídeo dela ali aparecem uns folhetinhos maiores. Maior, então, por isso daí eu resolvi fazer um pouquinho, né, maior, mas achei que ficou, assim, bem bacana. Só que eu não deixei a parte da ilustração, eu já dei né, o folheto com a margem e já com a ilustraçãozinha pronta, só para eles escreverem. Meu colega falou para eles fazerem em casa. Eu coloquei o modelo, coloquei o texto de apoio, coloquei vídeo de apoio, depois de ter trabalhado em sala, o que era, para eles fazerem em casa. Mas a minoria acabou fazendo em casa. Eu acabei tendo que disponibilizar aulas para eles fazerem em sala. Daí ainda foram Saiu o trabalho. aulas. Mas saiu. Ai, que bom, que bom. Mas é isso mesmo, assim, de repente, assim, nessa aula, né, nessa prática, a gente não está trazendo a ilustração, então, uma ideia bem bacana sua de levar a ilustração, né? Mas, sim, nada impede que se faça a ilustração também, mas o foco aqui não seria, então, bacana a sua ideia. Seu microfone está desligado. Eu perguntei quem queria. Teve, acho que 2 alunas, só que elas mesmas quiseram ilustrar, né? Mas como eu sei que às vezes algum tem um dom do desenho, outro não tem, então eu dei a ilustração daí para os que não quiseram. Então, ansiosa para ver tua implementação. Então, pessoal, continuando ali, né? Aqui nós temos no slide 2 exemplos, né, de poemas de literatura de cordel. O primeiro, à esquerda, é formado por 6 versos, é uma cestilha. Já o segundo, à direita, é formado por 7 versos, é uma septilha, né? E assim, faz parte da literatura de cordel o declamar, e não apenas ler o poema, né? Então, assim, qual é a diferença entre ler e declamar? A leitura, ela pode ser feita de forma mais neutra. Então, eu vou ler lá, não preciso enfatizar, expressar, não preciso colocar emoção. Já o declamar, ele é uma arte, é a arte de interpretar um texto. Então, geralmente, um texto poético, ele é lido, ele é declamado em voz alta, mesmo que eu esteja lendo, que eu não esteja com ele ali decorado, né? Mas eu vou dar ênfase na expressividade, na emoção, na musicalidade das palavras. Então, uma das graças da literatura de cordel, uma das belezas da literatura de cordel, é esse declamar. Então, agora, para a gente trazer aí um pouco de poesia para o nosso encontro, eu vou pedir que um voluntário, um homem primeiro, depois uma mulher, leiam para nós, declamem para nós esses 2 poemas. Então, o primeiro ali pode ser um menino, um homem, e o segundo uma menina, uma mulher. Quem gostaria? Eu gosto de voluntários. Mas deixa eu ver aqui na minha listinha. O Otávio tá por aí, Otávio? Tô sim, professora. Boa noite. Consegue, Otávio? Ó, só porque o Otávio é visitante, gente, amiguinho da outra turma. Não, e por coincidência, a professora Valdenice, que estava falando agora, é minha companheira de trabalho. Nós trabalhamos juntos e eu achei sensacional entrar na sala e ela poder ter falado do trabalho que ela desenvolveu, prof. Então você já dá uma espiada lá no trabalho dela. Eu tô no celular, prof. O texto compartilhado está muito pequeno. Talvez eu Então não... tranquilo. Ó, Vou pedir para o Otacir.
Isso, me desculpe. Obrigado, Otávio. É Não, só, é só por tranquilo, hoje. tranquilo. Ele já tinha me comunicado que estava no celular. É outra Tem que ser Cirne. tem que ser com o, então, professora. Tem que Tem que ser ser. com o. Vai Eu lá, vou até Alcacir. achar. Tá Nem que certo. depois, não, eu só não falei pro o Maurício, porque o Maurício já participou. O José também. Então tá. Professora, eu assim, eu já vi bastante dessa literatura de cordel, assim, eu li algumas coisas sobre, mas eu nunca trabalhei e nunca me aproximei, assim, desse tipo de literatura. Mas vamos lá, eu vou tentar ler, tá? Eu não sei exatamente como que se lê, porque não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada, né? Mas eu vou tentar ler, ok? Uhum. Não se compra o amor, nem Não, o se seu é o troca. primeiro ali, o da esquerda. Ah, desculpa. Ah, tá. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Muito bem, palmas pro amigo, gente. Parabéns. Então você viu ali que ele traz uma emoção, né? Ele está falando da questão do sofrimento, ele está trazendo ali um desabafo, conversando com Deus, né? Esse é um cordel do Leandro Gomes de Barros, né? É intitulado Mal e Sofrimento. Esse, gente, eu acho que eu falei lá de errado a hora que eu estava falando para vocês. Esse é uma cestilha, ele tem 6 versos, ó, 2, 4, 6. O do lado esquerdo, não falei, eu não sei se eu falei trocado na hora que eu estava passando para vocês, mas esse do lado direito é com 6 versos. E o outro agora, que vai ser lido por uma das nossas colegas, uma das meninas agora, né? Ele é uma septilha. Ele tem 7 versos, né? O do lado direita. Esse aqui que tem o fundo branco ali, né? Vamos uma voluntária? Rosilene, pode ir, Rosilene. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor. Bem querer a gente cria, e na vida se aprende. Felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então, parabéns, palmas para nossa declamadora. Vocês viram que a própria métrica dele, ela traz essa sonoridade, né? Ela traz essa facilidade no você declamar, né? Então, assim, ali a gente tem uma sextilha, uma septilha, mas tem também quadras ou quartetos, né? Oitava com 8 versos, décima com 10. Então, elas podem variar, né? Não tem como eu disse, geralmente eles são compostos ali, eles são mais curtos, até por conta dessa oralidade que é tão características da literatura de cordel. Então, agora, pessoal, eu vou estar abrindo para vocês, colocando o link ali no chat da aula 45. Então, vou pedir para que vocês abram, né? Quem conseguir ali, eu vou estar compartilhando ela aqui também. E que vocês estejam ali explorando o conteúdo e os objetivos da aula. Então, essa aula ela trata sobre a crise do primeiro reinado e ela traz como destaque os conflitos econômicos e sociais desse período. A repressão à imprensa, a crise econômica, a perda do apoio popular por Dom Pedro I. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha ali, qual que é o objetivo da aula, qual que ele traz ali como objetivo e relevância para a aprendizagem dos estudantes, e que vocês
já estejam olhando ali de que forma que a literatura de cordel pode ser usada como estratégia didática dentro dessa aula, certo? Como que eu posso ali dentro da aula 45, deixa eu pegar o link aqui. Compartilhei o link. Então, a crise do primeiro reinado. Espera aí que eu abri outra. Foi agora. A crise do primeiro reinado, aula 45, Então, ela tem como objetivo compreender as razões da impopularidade de Dom Pedro I e a abdicação ao trono. Então, ele começa falando ali sobre uma notícia, ele começa ali com uma notícia ali, com um texto ali, do aumento dos jornais, criticando as ações de Dom Pedro, criticando o governo dele, o autoritarismo, como ele começa a governar. Então, ele começa ali a diminuir a liberdade de imprensa por conta disso, Aí, os gastos, a centralização política, então, fatores que vão levando, as tomadas de decisões dele, que vão levando essa impopularidade, essas oposições. Os fatores que vão contribuir a Constituição de 1824, a repressão, a Confederação do Equador, a crise econômica, a falência do Banco do Brasil, a questão da cisplatina. A disputa, pelo trono de Portugal, que ele vai ter também essa questão, Daí ele vai ter oposição ali acusando dele estar usando o dinheiro do Brasil com essa causa, que ele estava mais preocupado com o trono português. Ali a morte da imperatriz, que ainda tinha um prestígio junto à população. Aí o assassinato do Líbero Badaró, do jornalista, a Noite das Garrafadas como consequência, e a abdicação e a volta dele para Portugal. Então, esse os principais pontos dessa aula, a impopularidade e a abdicação do trono. E aí, de fato, a partir dessa aula, de que forma que a gente pode utilizar a literatura de cordel dentro desse contexto. Deixa eu só abrir aqui. Então, ali, dentro dessa aula, como que a gente pode usar a literatura de cordel? Então, a literatura de cordel pode ser usada como recurso, para recontar os acontecimentos. Eu posso pegar ali, ó, Noite das Garrafadas, eu posso pegar a abdicação de Dom Pedro, eu posso pegar ali a repressão à imprensa, alguma questão ali, e trazer para que os alunos produzam a sua literatura de cordel. Então, pensando nisso aí, que a gente vai para o nosso em ação. Deixa eu mudar aqui a...
outra coisa. E aí, gente, pensando na recomposição da aprendizagem, a gente pode estar trabalhando essa questão, essa estratégia da literatura de cordel dentro da nossa aula ali, do nosso conteúdo, dentro do nosso componente, e fazendo a recomposição da aprendizagem com a língua portuguesa. Então, aqui, você tem ali identificar o tema de um texto, que é um dos descritores, descritor 6 da língua portuguesa. E esse descritor, ele pode ser trabalhado junto aqui, né? Trabalhando ali gênero, o poema, e trabalhando essa habilidade ali, identificar o tema de um texto, certo? Então, vamos fazer o teste ali. Vamos pedir para que alguém leia para nós. Agora, eu não vou dizer se precisa ser menino ou menina, não. Um voluntário aí para ler para nós. Esse cordelzinho que está aí. Declamar, né? Não é ler, é declamar. Quem que vai? A paixão é como o fogo, no começo faz queimar, com o tempo enfraquece, até mais não chamuscar. Já o amor é como o ar, que podemos respirar, sem medo de se acabar. Muito bem, muito bem. Palmas para nossa amiga. Olha, nós temos muitos declamadores aqui. Eu falo, professor de história, ele brilha, né? Ele declama, ele conta história, ele debate, é muito gostoso. E aí, gente, qual é o tema abordado nesse cordel? Que a Roseli acabou de declamar para nós. Paixão e o amor, não é, professor? Uma comparação aí entre esses dois sentimentos. Isso mesmo, muito bem, muito bem. Então, ele traz ali a diferença, a comparação entre a paixão e o amor, né? Então, aqui eu posso fazer a recomposição de aprendizagem ali com o descritor 6 da língua portuguesa, que é a habilidade do aluno de identificar o tema de um texto. Então, dentro da literatura de cordel, qual foi o tema abordado, certo? E agora chegamos na melhor hora da nossa aula, a hora que nós vamos lá para o em ação, certo? Então, nós vamos ser divididos em 4 grupos. O grupo que ficar na sala principal, tá? Ele vai ser o grupo 4, mas depois eu passo falando para vocês. Eu vou compartilhar com vocês o link da atividade, e lá no link ele tem 4 páginas. Cada grupo vai ficar numa página. Então, 1, o 2, o 3, e o grupo da sala principal vai ficar no slide 4. Certo? E qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa, então, é criar um cordel a partir dos conteúdos da aula 45. Então, vocês vão se reunir aí e vão juntos criar um cordel em cima dos conteúdos da aula 45. Posso usar a inteligência artificial? Pode, né? Só que daí você pensa bem no prompt, ó. Então, nós queremos um cordel, certo? E ele tem que ter 6 ou 7 versos. Lembrando das características do cordel: a linguagem, a métrica, a rima, Então, até ali, para utilizar a inteligência artificial, eu preciso ter o prompt ali bem especificado. Quais são as características do meu cordel? Quantos versos eu quero? Não posso esquecer da métrica, não posso esquecer da rima, não posso esquecer da linguagem e não posso esquecer do tema, certo? Aí vocês vão colocar o cordel no material de apoio e vão escolher um orador. Quando nós voltarmos para a sala, a gente vai escolher, um orador para estar declamando o poema para nós. Hoje, todos os grupos vão declamar, tá? Então, quando vocês pegarem na sala, vocês já escolham quem vai ser o orador,
Porque daí quando a gente voltar, né, para a apresentação, aí vocês já vão saber lá quem é o declamador, certo? Deixa eu copiar o link aqui da atividade. Então, lembrando que eu vou colocar aqui no chat, e aí cada turma vai escrever, todo mundo vai escrever no mesmo documento, mas cada grupo vai ter a sua folhinha ali, você tem que procurar a sua folhinha, certo? Entenderam? Então, já copia um link antes de ir para a sala, tá? Já copia, porque vocês não sabem com quem que vai ficar, né? E eu vou dividir as turmas aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 pessoas. Então, vamos lá. São 4 salas. Por 3 salas. Vou pôr, então, 7 horas. Até 7h15. Então, vou pôr aqui 15 minutos. 15 minutos dá, né, pessoal? Para a gente ter um tempinho ali para declamar. Ok. Deixa eu só mover aqui para a sala principal. Quatro. 1, 2, 3, 4. Pessoal, foi o convitinho para vocês irem para as salas? Professora, a não ser que eu tenha ficado na sala principal ou tenha bobeado. Você não... ficou na sala principal. Na sala não principal recebi. ficou o José Elias, o Otacir, o Otávio e a Roseli. 1, 2, 3, 4. Isso, é 4 cada grupo. José Elias, Otacir, Otávio e Roseli. Então, pessoal, vocês vão abrir o documento, o material ali. Deixa eu compartilhar com vocês, só um pouquinho. Deixa eu abrir ele aqui. Então, já escolhe quem vai ser o orador. Ó, então esse aqui é o material de apoio, certo? Então, vocês vão escrever no grupo 4.
Ó, então vocês vão fazer o cordelzinho de vocês e vão escrever aqui no grupo 4. Daí coloca ele aqui nesse espaço, tá? Não precisa fazer cópia, já pode escrever direto nesse link que vocês receberam, certo? Certo. Eu vou dar uma olhadinha ali no outro grupo. Qualquer coisa, chamem. Professores, Sim, estou ouvindo. fiquei numa dúvida ali. Você fazer o cordel com toda aquela aula lá, dos problemas do Dom Pedro, será? Eu baixei a aula, só que sem querer eu tive que sair e eu saí da aula e daí eu não consegui mais o link de volta. Mas alguém baixou e quiser colocar, Põe o link, tenho aqui copiar o link e colar novamente que eu baixo. Não, tá tranquilo, professor. Mas será que nós temos que fazer da aula inteira? Bom, a gente não precisa fazer da aula inteira, acho que a gente escolhe algum trecho que chamou a atenção e monta. Porque esse cordel ele tem que ter o quê? 6, 7 ou 5, né? Só uma. Aí É 6 ou 7, né? é 6 ou 7, então não dá para escrever muito. Tá certo. Quem vai escrever aí, que está mexendo para escrever? Eu. Então tá, então vamos lá então. Então eu vou Posso? sair de lá, pode, à vontade. Abrir minha tela então. Então vamos lá. Se alguém compartilhar o link da aula 45, fazendo um favor lá eu agradeço. Deixa eu pegar lá então. Mas o meu computador tá horrível isso aqui. Ele está ali, professora, porque nós não saímos da sala, né? Da sala Mas eu principal. saí. O meu computador deixou congelado. Ah, tá. Daí eu tive que sair e entrar de novo. Certo. É a aula 45 do 8º ano, né? Pessoal, ó, eu não sei se vocês têm o hábito aí de usar essas IAs para fazer algumas coisas. Eu tenho. Eu tive contato esses dias, na verdade, com essa IA, e eu estava resistente a usar. E daí um colega me incentivou, ele falou, não, você tem que usar, você vai ver como que vai facilitar muita coisa. E faz, professor, é a 7ª maravilha do mundo. Pois é. Qual que é o tema aí que eu ia jogar lá no Gemini para já... Então, na verdade, assim, dá para jogar lá como crise do Império, crise do Primeiro Império e do Primeiro Reinado, né? E daí colocar literatura de cordel, que ele já vai formar um versinho e Já vou colocar então aqui. Já sai pronto. Já. Isso aqui é uma maravilha. Deixa eu ver. Eu falo assim depois do que eu escrevo a primeira vez, depois eu coloco. Tá muito difícil para meus alunos. Tem como melhorar? Aí ele melhora para mim. Então, deixa eu escrever aqui. É a crise no Primeiro Reinado. Isso. Vamos lá. Eu vou tirar essa daqui, passar para cá. Viu, meus colegas? Para mim, eu tô utilizando no telefone celular e eu nunca utilizei o Meet por aqui. Então eu tô com os meus recursos muito escassos. Agora que eu consegui até achar onde é que ficava o link enviado nas mensagens. Então, o que eu posso fazer para poder ajudar o grupo de uma forma um pouco mais simplista? Você pode ser declamador. Você pode declamar o poema. Mas daí você já está querendo jogar logo o artista para mim, né, Bruno? Lógico. Né? Quer que eu pegue o pandeiro? Quer que eu pegue um pandeiro? Pode ser também. Aqui, peraí. Viu, pessoal? Ó, eu já fiz aqui e já saiu alguma coisa aqui, ó. Tá, o que o senhor... Espera que eu também estou fazendo aqui. Preciso de um cordel. Faz lá.
cor. Enquanto você faz aí, eu vou ler aqui para ver o Vai. que vocês acham. Saiu Com assim. é a crise do primeiro Em império, né? diversos. Opa, aí, ó. Olha aí o Ó, Otávio. eu tenho um dengue aqui, ó. Eu tenho um dengue que é do Nordeste mesmo. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um clássico do artista, né? Viu? Por isso que você foi escolhido para declamar. Ah, não. Será? Aham. Mas você com Olha essa aqui, ó. voz, ô professor Otacir, mas você com essa voz não tinha que ser locutor. Você tinha que ser narrador do ciclo da vida desse mundo, Olha sabe? só. Nossa, pessoal, o meu saiu muito extenso. O meu saiu um cordel não, com a crise do primeiro. Nossa, numa terra de O meu saiu uma rei, cestilha. Pedro O primeiro meu saiu uma reinava. cestilha. Quer ver? Ó, deixa eu ler o meu para ver. Eu leio o seu aí. Olha como é que tá. No tempo do Dom Pedrito, que gritou independência, faltava ouro no ninho e crescia a resistência. O povo já não comia e o rei perdia a audiência. Ah, isso tá bom. Mas é que saiu do outro IA para os outros também. Ficou bom. Nossa, o meu saiu muito extenso. Podia ter colocado resumido. Achei bem Tá, interessante. deixa eu escrever aqui para ela. Por favor, resuma tudo isso. Eu gosto dela porque ela é educada. Ela já deu um bom. Ó, no Brasil recém-nascido, deu um grito de independência. Dom Pedro I reinava sem grande competência. A Constituição imposta gerou descontentamento. O império endividado vivia em sofrimento. Lá em Portugal, à briga, o imperador quis ir lá. Deixou o Brasil de lado sem conseguir governar. A Guerra da Cisplatina, um gasto sem proveito. Aumentou nossa dívida e virou um grande efeito. O povo já cansado de tal noite das garrafas, mostrou a insatisfação, quebrando muitas taças. A crise econômica, a pressão popular, fizeram Dom Pedro I o trono abandonar. Ficou bacana, ficou meio longo mesmo, professor. Ficou maiorzinho. Quer que eu mando resumir de novo? Vou falar para ele, tá muito extenso ainda. Orienta já para fazer a cestilha aí. Não dá para. Tá, vou falar assim, eu preciso desse texto em forma de cestilha. De cestilha, é isso mesmo. Tá, vamos lá. Preciso. Enquanto ele faz aí, ó, aqui saiu mais 2 versos, ó. Dom Pedro mandava em muito, feito rei de coração, mas seu jeito autoritário só gerava confusão. Com guerra e dívida brava, faltava até o feijão. Também tá legal. Daí tem o outro, ó. Fez uma constituição, mas sem povo discutir. Impôs tudo à força sem direito a resistir. A gente pode escolher só um verso, ó, porque aqui também saiu assim, ó. Dom Pedro no Brasil mandava sem ter jeito, Constituição febril, gerava desrespeito, o Império 100.000 vivia sem proveito. Isso, vamos escolher um desses aí, entre esses que está contigo ou comigo aqui, e vamos pôr vamos colocar lá. Uma cestilha, porque é isso. Uma cestilha. Né? Uhum. Isso aqui é a maior maravilha do mundo, gente. Eu não me preocupo mais em preparar a prova, não. Eu só vou ali. Professor, eu acho que o penúltimo. Eu vou de locutor, então? Vai. Vocês me desculpam, mas eu precisei ir lá pegar alguma coisinha para comer, porque hoje é um dia que eu fico em 2 cidades e é uma loucura. Eu preciso ter medo de comer alguma coisa. Aqui o povo perdeu a aula. Pode falar, José. Vai lá, fala ele para mim que eu já digito aqui, professor. O qual deles o senhor quer? Eu achei que o penúltimo aí ficou bacana. O professor repete ele para nós aí, para confirmar. Dom Pedro mandava em muito, feito rei de coração, mas seu jeito autoritário só gerava confusão. Com guerra e dívida brava, faltava até o feijão. Você tá legal. Tá, já estou digitando ele então. Tá.
Safadinho, mijou no tênis da mãe. Professor, você tá vendo aí ou não? Ficou 4 só aqui, não foi? Eu recortei mal ele. Ó, vamos lá. Vai. Primeiro Repete de novo. verso. Dom Pedro mandava e muito, feito rei de coração. Esse é o Mas- primeiro? É, O primeiro e segundo. Dom Pedro mandava em muito e muito. Mandava e muito. Tá bem. Primeira linha. É a primeira linha. Ok, Feito rei de coração, a segunda linha. ok. Mas seu jeito autoritário, Ah, tá, peraí. Mas seu jeito autoritário, tá, só gerava confusão. só gerava confusão, ok. Com guerra e dívida brava, Com guerra e dívida brava, faltava até o feijão. ok. Beleza, ok, agora ficou correto, professor. 6 linhas ali, tá pronto. Beleza. Só que o senhor tem que mudar a cor da letra. Tá todo mundo de preto, o senhor tá de vermelho. Gente, eu não consigo nem ver essa tela que vocês estão compartilhando pelo meu telefone. Alguém pode me ajudar? Para compartilhar, para o senhor poder visualizar? É, Eu acho que pelo celular não dá, vai ser difícil para o senhor ler. Eu acho que o senhor não vai ter é. um narrador. Não, eu tô numa furada aqui, gente. E, pelo amor de Deus, o meu computador não quis voltar de férias. Então, em greve. Ele simplesmente falou assim: não, eu vou ficar mais 3 dias, eu acho, aqui de boa. Não tem problema, Otávio. Deixa que a gente lê, né, O professora? professor Tassir pode ler, ele tem uma vozona mesmo de locutor. Eu leio. Me deem essa força, colegas, porque hoje tá complicado esse telefoninho aqui. Eu já ensaiei aqui mesmo, então eu mesmo leio. Mas também, mas se quiser, eu posso pegar o violão ali e fazer um pano de fundo. Legal também, é diferente. Se fosse Tá você. preto, Se professor, a gente tivesse um tempo. José, Elias. Tá Eu preto. sei, eu estou tentando desfazer aqui, professor, não estou conseguindo. Vai ali naquelas duas flechinhas assim, ó. Vamos voltar aqui. Tá, cor do texto, vamos ver. E clica lá em desfazer que ele desfaz. Tem no cantinho, professor, lá, ó. Aí. O cantinho é aqui? Então deixa assim, nem mexe muito, que o senhor mexeu na cor Ah, aí. tá, não, tá tranquilo. Aí. Aqui na nossa cidade, Santa Terezinha, muitos professores perderam aula. Como que tá aí na cidade de vocês? Alguns perderam, mas não, nem tantos. Ai, aqui perderam. Vejo gente com ordem de serviço, pessoas que assumiram concurso novo, e daí, assim, as pessoas contavam que iam trabalhar até o final do ano, né? E terminaram. Retornamos, então. Verifiquem se as câmeras estão abertas. Já escolheram os oradores, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a proposta era escrever um cordel, e agora esse cordel será declamado. Nós vamos começar com o grupo 1.
Grupo 1, cordel na tela. Podemos ter ali o nosso orador já declamando para nós. Professora, tá aparecendo o grupo 2 ali. Ai, desculpa, subi demais, voltei. Pode ir? Sim. Tá. A crise no Primeiro Império. Dom Pedro I em desalento. O povo, com seu lamento, pediu um novo critério. Jornais com tom severo, centralização era o tormento e os gastos um sofrimento. Muito bem, parabéns para o grupo. Era o Sérgio. Quem mais era desse grupo? Sérgio. Eu. Pode falar. Ivete. A Cineide. Quem mais? Ivete. A Ivete. E a Crislene. Muito bem, parabéns ao grupo, certo? E então ali eles trazem, né? Eles falam sobre a crise, eles falam sobre autoritarismo, sobre a centralização, sobre os gastos, abordou de maneira ali brilhante. Então eles fizeram ali os 4, 2, 4, 7, uma septilha, Veja que eles cumpriram ali as rimas, muito bom, parabéns para o grupo. Então agora vamos para o grupo 2. Quem são os participantes do grupo 2? Luciana, quem mais? Pode falar, gente, pode falar o nome. Rosilene. José. José. Quem que vai ser o orador? Tem mais a Rosane, prof. A Rosane, muito bem. Eu. Quem vai declamar? Eu. Capricha. Na corte, o povo se agita. É Dom Pedro a retornar. Brasileiro se irrita. Português quer festejar. Garrafadas pela rua, foi o caos a se formar. Parabéns, parabéns. Então, também ali, né? Ele traz sobre a insatisfação do povo ali, Dom Pedro querendo voltar para Portugal, os portugueses ali apoiando, né, a noite das garrafadas e o caos que se tornou ali a crise do Primeiro Império. Muito bem, tem ali a rima, aqui ela trouxe uma cestilha com 6 versos, ficou muito bom, parabéns. Agora vamos para o grupo 3. Quem são do grupo 3? Rosimeire. Rosimeire. Adriana. Valdenice. Adriana, Valdenice, tinha mais um, né? A Vânia, que está sem microfone. Vânia. Muito bem. Então, já tem o orador? Eu. Vai trazer poesia para nossa noite gelada de terça-feira. Gelada. Pedro I governava, mas o povo protestava. Com censura e opressão, fez-se forte a oposição. Crise, guerra e confusão. Sem apoio e solução, abdicou do seu brasão. Muito bem, parabéns. Parabéns para o grupo, parabéns para a oradora. Também trouxe ali, a insatisfação, a censura, a opressão, a oposição, a crise, a guerra, e a abdicação. Muito bem. Tranquilo, Vânia, tranquilo. Mas agora nós vamos para o grupo 4, o grupo 4 que estava na sala principal. O grupo 4 ali trouxe uma cestilha, o grupo 3 foi uma... Nosso era 7. O grupo 6 foi uma septilha, né? Isso. Então vamos lá, o grupo 4. Quem são os participantes do grupo 4? Roseli. Roseli. Zé Elias, Otávio e Otacir. Muito bem.
O Otávio não ficou junto com a amiguinha dele, Otávio? Quem é a oradora? É a Roseli, né, Roseli? Não, Otacir. A Otacir? Tá. Vai, Otacir, declame com a sua voz de locutor. Ok, então vamos lá. Nosso locutor de ouro. Isso. Dom Pedro mandava e muito, feito rei de coração, mas seu jeito autoritário só gerava confusão. Com guerra e dívida brava, faltava até o feijão. Parabéns, parabéns. Arrasou. Arrasou, né? Parabéns. Arrasou. Otávio, cadê o violão que você falou que você ia fazer o fundo? Pois é, não deu, vocês foram muito rápido, não deu tempo de ir no backstage. Ah, Otávio, ó, ficou a promessa aí, hein? É. Se quiser, eu pego lá agora, podemos fazer. A gente pode trazer para uma referência mais contemporânea do cangaço, do maracatu, o Mangue Beat, o Nação Zumbi, o Chico Sainz. Olha, temos artistas do grupo. Viu, o Otávio deve ter dado umas 12 aulas hoje, ele está ligado no 220. Ainda tô tomando um energético aqui, falou que trabalhou em 2 cidades. Ave Maria. Pegou trânsito para vir Não, para aula. Não, o carro morreu, não pegava, essas coisas de beira de estrada, sem sinal de telefone para falar com a prof, essas correrias loucas, que tá louco. Professor. Essa juventude me encanta, gente. E eu amo fazer isso, eu amo de paixão. Que bom, que bom. É de paixão que a gente precisa, né? Com certeza. Então, gente, parabéns, ficou muito bom aí. Espero que vocês consigam, né, que implemente, compartilhem com a gente, né, as implementações. É muito bacana ver aí as implementações, né? Eu creio sim que ficou bem legal, é uma aula que eu gostei bastante, é uma estratégia que eu não achei difícil de implementar, de trabalhar com os alunos, Eu sempre falo, tudo eu quero implementar com as minhas turmas, porque eu tenho uma turma que eu preciso levar muita coisa, porque eu tenho aula com eles na sexta-feira, as 2 últimas aulas. Então, assim, olha, você tem que ir com o entusiasmo do Otávio lá para dar conta, né? Tem que ir muito empolgada, porque sexta-feira é aquele dia que o aluno acha que não tem mais nada, né? E eu só tenho aula com eles na sexta, né? Então, eu até falei para o diretor, ano que vem eu não quero aula na sexta mais não, porque é muito complicado, além da falta, né? Eles estão naquele ritmo, as 2 últimas de desanimado que não querem, que acham que não precisa, né? Que não, a aula já acabou, mas enfim, é uma estratégia que eu achei bacana, achei divertida, e eu acho que dá para trabalhar ali, né? Com 2 aulas ali, eu acredito que a gente consiga, né? Vou tentar, depois eu conto para vocês, tá? Pessoal, então agora. Desculpa, professora, as suas aulas são à noite? À noite. Meu Deus do céu, é terrível. À noite. Eu dei aula à noite, na sexta-feira, durante vários anos. Terrível. Assim, eu gosto não. Eu não tenho nada contra a sexta-feira. Então, por exemplo, todo mundo quer o dia sem vínculo na sexta-feira, né? Então, eu falo para o diretor, pode me pôr aí que eu não tenho problema, não. Mas eu estou sofrendo essa questão, né? Tipo, de você... muita falta de aluno, e assim, tem que vir com a aula engajada ali e fazer... dia chuvoso e frio? Oi? Dia chuvoso e frio? Eles não aparecem? Não, dia de chuva e frio, e às vezes tem festa na cidade, show. Teve um show da Ana Castela aqui que foi difícil competir com a moça. Não sei por quê, né? Eu prefiro muito mais a minha aula de história do que o show da menina lá, mas parece que é só eu mesmo. Aí é injusto, né, professora Ana Castela? Aí não dá para competir, pronto. Ah, mas assim, eu achei que todo mundo ia preferir, né, a minha aula, mas não aconteceu isso não, né? A minha audiência dela foi um pouquinho maior que a minha.
A Ana Pessoal, Castelo, sextou, não dá certo. não dá certo, né? Pessoal, então assim, tá o link para vocês lá no chat do Queremos Te Ouvir. Eu tinha colocado aqui a turma no slide, mas eu perdi, fechei aqui e para não ficar procurando, eu abri esse que está sem. Mas nossa turma é a turma W. Otávio, você vai preencher com turma W, tá? A nossa turma é a turma W e o nosso tema é história. Pessoal, então preste atenção ali, né, ao preencher, né? Prestar atenção ali nos campos relacionados ao tema e à turma para preencher certinho ali, certo? Turma W, prof? A turma W. E o tema é história. Tá. Então, Posso enquanto preencher vocês... já? Pode preencher, já está ali o link. Terminando, vocês só vão me sinalizando, porque daí a gente vai para o link da síntese. O link do Forms ali é aquela avaliaçãozinha do trabalho, queremos te ouvir. Isso, a avaliaçãozinha. A última que eu coloquei ali. Tá, e o queremos te ouvir aqui, clicar em cima de formulário, ele vai abrir? Vai abrir, Ah, não, eu coloquei no chat também. Os dois estão no chat. Não estão não, professor. Não, só tá um, né? Vou colocar o outro agora. Nossa, quanta turma. Então, são 2 links que vocês vão preencher. Vocês vão preencher o primeiro, que é o Forms, e o segundo, que é a síntese. Tá certo. Deu certo aí? O primeiro que vocês vão preencher é aquele Forms de avaliação. E o segundo é as perguntas, as 4 questõezinhas ali para responder. Então, aproveite esse momento para fazer uma reflexão, né? Tem ali as perguntas para vocês responderem a partir do que nós vimos na aula de hoje. Aproveito também aqui para lembrar, que compartilhe as implementações de vocês, se forem compartilhar as implementações nas redes sociais, que marquem o @ da Educação Paraná e utilizem o hashtag Formadores em Ação, para divulgar o trabalho aí. Gente, a principal finalidade da pedagógica do cordel é enriquecer o ensino de história, tornando ele mais engajador, acessível, contextualizado, permite explorar eventos, personagens históricos sob uma perspectiva popular, ajuda a desenvolver um pensamento crítico, a criatividade e a valorização da cultura brasileira. Vão dando um ok ali, quem for terminando. Finalizado já, professora. Finalizaram? Então, professor, lembrando, né, o nosso portfólio já foi entregue, né? Nós tivemos ali 100% de entrega. Lembrando sempre, gente, que tem um botãozinho do lado direito, quando você clica lá no seu trabalho lá, que ele aparece do lado direito, eu até vou mandar lá no grupo depois. Está escrito entrega, então você precisa clicar na entrega, porque senão o seu trabalho ele não permite a minha correção ali. Eu não consigo receber ele e ele apresenta lá no Classroom como não entregue, tá? Então depois eu vou mandar lá no grupo para vocês não esquecerem, né, de colocar lá no entrega para ele realmente vir. Então, a data para entrega, tá, da implementação, o portfólio já foi, o relato de implementação agora é dia 8/8. E aí, o relato de implementação, a gente tem a apresentação, certo? Então, a apresentação, ela começa na próxima semana. Então, a gente vai utilizar um pedaço da reunião 9 e a reunião 10, certo? Lembrando que nós teremos ali o compartilhamento, cada cursista vai ter ali o seu tempo de apresentação, e lembrando, gente, que você vai utilizar a síntese do seu relato.
Quando você estiver preenchendo lá o seu relato, lá os últimos slides, eles são da síntese. E é aqueles 2 últimos slides que você vai usar para apresentar. Então, ali você vai colocar o que, de fato, você quer compartilhar com os colegas aqui na sala. Porque, às vezes, o trabalho está tão maravilhoso, a gente quer compartilhar ele inteiro, mas o tempo, ele não é, né, não é muito tempo. Então, assim, aproveita ali, quando você vai fazer a síntese, você já coloca ali uma imagem que você vai compartilhar, que chamou mais atenção, que teve mais significado ali na implementação do teu projeto, né? Você vai trazer ali em tópicos o que você quer falar, as principais coisas, que deixa ali que a gente consiga ficar com gostinho, né, ali pelo seu trabalho, certo? A aula que vem, então, na próxima reunião, nós vamos falar sobre os caminhos percorridos para o SAEB, o que vocês fizeram ali, né, nas aulas de vocês, lá desde a primeira, da segunda reunião, né? E, então, já vão dando lá, busquem lá no link da segunda reunião, aquelas ações para o SAEB lá que a gente tinha programado, que você conseguiu colocar em prática, tá? Agora, eu vou abrir com vocês o link das apresentações, tá? Otávio, você vai preencher daí depois na sua turma, tá? Mas eu vou mostrar o caminho para vocês. Então, vocês vão lá no mural, depois da turma de vocês, no mural do CLES, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, vocês vão lá no mural do CLES. Oi. Então, no meu caso, eu preenchi os 2 formulários e esse eu não preencho. Então, por mim, encerrou, eu faço com a minha turma? Você vai preencher lá no mural da sua turma, tá? Tá, mas eu preencho na próxima aula. Não, você pode preencher agora durante a semana, tá? Tá, pode ter Eu vou esse dia, mostrar o pode ser. caminho para vocês. Isso. Tá. Pode ser Então, até amanhã. Pode ser até amanhã. Tudo bem. Então, gente, lá no mural, eu na aula... ser dispensado, prof? Olha, tá, pode. Assim, só tem que cuidar ali com o tempo de aula, mas eu acredito que já deu, sim. Acho que sim, né, prof? Porque eu estou um pouco apertado. Então tá, prof. Obrigado, viu? Eu agradeço a compreensão. Uma boa noite a todos os colegas, professores, que tenham uma ótima semana. Obrigado, prof. Obrigada. Pessoal, então assim, ó, lá no mural da turma de vocês, na aula da reunião 8, aqui no mural da reunião 8, a gente tem aqui, ó, planilha de apresentação, tá lá no mural. Aí você vai clicar em cima dela, ela vai abrir, certo? Agora aqui que é o pulo do gato. Quando abrir a planilha, você vai, deixa eu compartilhar aqui, ó. Abriu a planilha, ele tem aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui uma linhazinha? Ó, tem turma Z e turma W. Você vai clicar em cima da turma W. Abriu a turma W, começa com a Luciana, ó. E aí você vai colocar teu nome na sequência aqui. Essas linhas azuis é para apresentação na próxima terça-feira. E as linhas rosas é para apresentação na reunião 10, na semana do dia 11, no dia 12 de agosto, tá? Então, ali, ó, a Luciana já colocou, o Maurício também. Então, você pode escolher ali, né? Quero ser apresentar na próxima semana. Acho que a Roseli tinha pedido para apresentar na próxima semana. Só que eu não achei ainda, professora. Eu não achei. Posso pôr você como quarta aqui, Roseli? Eu coloco para você. Pode colocar eu como quarta. Professora, poderia colocar eu como quinta? É a Clislene? Isso. Veja aí se eu escrevi certo. Não, Clislene, né? Isso. Coloquei. Mais alguém precisa que eu coloque? Professora, me inscrevi ali, estou no segundo, tá bem? Tá. Aqui, né? Isso. Eu, professora, também quero, por favor. Você quer na semana agora ou na outra? Na reunião 9. Reunião 9. Vou por aqui. Rosilene, né? Sim. Isso. Só tem mais uma vaga para a semana que vem. Rosane, pode falar.
Eu quero para outra semana só. Daí. É primeiro, segundo, terceiro? Pode ser terceiro, porém. Terceiro, já coloquei aqui então, Rosane. Tá, obrigada, professora. Já coloquei. Pode pôr eu também, professora. O Tacir na outra semana? Isso. Depois da Rosane aí. Ninguém quer ser o primeiro, hein? A Luciana é a corajosa. Professores, puder me colocar também na reunião 10, entre a Rosane e o Otacir, fazendo o favor. Ó, outro que não quer ser o primeiro. Professora, depois eu, tá? Rosimeire. Eu posso ser o último lá daquela outra semana. José Júnior? Sim. Não, não tem uma vaga lá na semana que vem? Ah, tem, peraí. Estou colocando aqui, professora. Ah, tá. Obrigado. Você colocou, José? Vou colocar o Zé Júnior aqui. Então, beleza. Obrigado, Zé. Pessoal, a gente vai só até o 18, tá? Eu até estava colocando aqui no 20, mas eu lembrei que nós somos em 20, só tem 2 amigas que desistiram. Então, até o 18. Pessoal, então, aqui na frente, depois, eu vou colocar quem vai ser o responsável pelo feedback, certo? Então, caso alguém, né, de repente não for participar da reunião, só me avise, porque cada amigo tem que ter um amigo responsável pelo feedback. Então, por exemplo, a Luciana, vou colocar lá o José Elias como para dar o feedback para ela. O Maurício, vou pôr a Roseli. Então, a gente vai pôr ali. E aí, se vocês puderem colocar na frente do nome de vocês o link da apresentação, o link da implementação de vocês. Caso você consiga, pode colocar. Se não, se eu ver que você não colocou, eu coloco ali para vocês. Certo? Deixa eu só confirmar se tem mais algum recado. Professora, eu ainda não achei esse link aí dessa planilha. Está lá no mural do Classroom. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu estou no mural, mas aqui... Ó, você vai pegar, vai descer, primeiro é o escuta ativa, né, que é uma reunião que vai ter no dia 18 às 8h30, certo? Que é um encontro para falar sobre as aulas do RCO. Tá. Aí depois tem um card ali sobre o cangaço, e aí chegamos no mural da aula. Achou? Sim. Aí você vai descer aqui nos anexos, ó. Tem a aula de hoje, tem a aula 45, tem os 2 vídeos e tem a planilha. Nos anexos. Nos anexos. Ok, mas... Isso eu também achei. Tá bom. Obrigado. Certinho, pessoal? Certo. Deixa eu ver aqui. Então, já falamos sobre a próxima aula. Pessoal, lá na biblioteca, né, do Classroom também, caso você queira implementar, né, nesse momento ou em outro momento, a literatura de cordel, tem um material bem interessante lá, tá? O link do vídeo, como escrever um cordel, tem um artigo acadêmico, Filosofia em Cordel, e tem um e-book sobre literatura de cordel. Então, lá você encontra os links, caso você for fazer para, né, dar uma olhada lá para enriquecer o seu trabalho. Eu já coloquei lá, ele já está lá na biblioteca. Chegamos ao fim de mais uma reunião. Vamos nos preparar para o brinco. Pode falar, Cineide. Ô, prof, você colocou só um link, só do Forms lá nas mensagens, no chat? Não, eu coloquei 2. No meu só aparece um.
Qual que faltou Clica para em cima você? dele que ele abre. O meu também só Faltou apareceu aquela esse das aí, eu 4 cliquei em cima dele. questões. O das 4 questões você não tem? Não. Deixa eu só fazer um print e eu já compartilho com você, Cineide, que daí eu libero o pessoal e a gente compartilha, beleza? Tá. Deixa eu parar a apresentação. Todo mundo com a câmera aberta. Ah lá, o José Júnior compartilhou, Cineide. Essa turma é uma maravilha. Tá bom. Obrigada. Então vamos lá, sorrisão, todo mundo olhando para a câmera. Dá uma congelada. Aí. Fechado, professora? Pessoal, muito obrigada pela Nossa, pessoal, participação, pelo empenho. Boa Um bom descanso, uma boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite, valeu. tchau, Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Deixa eu professor. parar a Obrigado, apresentação. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cineide, conseguiu?